Então, gente, o artigo 674 ainda ele faz aquilo que nós chamamos de legitimação concorrente, né? Então ele diz, olha, considera-se também terceiro para o ajuizamento dos embargos, e aí ele traz uma gradação, ele traz uma nominata, uma relação. Veja então no inciso um, o cônjuge ou companheiro quando defende a posse de seus bens próprios ou de sua ameação, é salvado disposto no artigo 843. Esse artigo lá na execução ele trata da alienação de bem indivisível e a participação aí do cônjuge ou do coproprietário no resultado da expropriação. Aí alguém diz, poxa, mas o cônjuge ou companheiro, então ele está dizendo, ó, quando defende a posse de bens próprios ou sua ameação. Então veja, aqueles bens que não integraram no casamento, mas o ponto principal a ser analisado por vocês é o seguinte: se o cônjuge não participou da dívida, ou seja, não contraiu essa dívida, se o cônjuge não tinha conhecimento, se o cônjuge ou o companheiro, agora também estendido a ele, não se beneficiou da dívida. Então, tem alguns requisitos próprios para que ele possa, como terceiro, se apresentar e se utilizar desse remédio jurídico. No 2 diz, ó, o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Então, o que ele objetiva? Ele diz, olha, não concordo com aquele ato, né? E por alguma razão ele tenta provar e a sua condição de terceiro de boa-fé e realizar o desfazimento da apreensão ou da constrição, melhor dizendo. Terceiro, quem sofre constrição judicial de bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte. Obviamente, vocês já estudaram a desconsideração da personalidade jurídica em direito empresarial, e aqui, então, é uma forma do processo civil, através dos embargos terceiro, é, proteger aquele sócio que não tinha conhecimento da desconsideração, mas que por ele foi atingido. Quarto, o credor com garantia real, é o que nós falamos anteriormente, o caso inclusive do credor hipotecário, do credor fiduciário, né? Garantia real para obstar, para impedir a expropriação judicial do objeto de direito real de garantia. E aqui, mas está deixando bem claro, caso não tenha sido intimado, nos termos legais, dos atos expropriatórios respectivos. Vocês já estudaram comigo mesmo na execução que o bem gravado de ônus ele pode ser penhorado. Agora, o que ele não pode, isso é tranquilo, o detentor da garantia não ser intimado. A legitimidade passiva, a pessoa a quem o ato de constrição aproveita ou o adversário no processo principal, quando for dele a indicação do bem para a constrição judicial. Uma execução, geralmente o exequente, né? Ele é que se aproveita do ato de constrição. E essa regrinha está lá no parágrafo 4º do artigo 677 do CPC.
Diz, mas e pode ser até o próprio o executado que por alguma razão, né, ou a esposa do executado, que não tenha participado, melhor dizendo, da dívida, não tenha se beneficiado da dívida, que ingresse com esse tipo de ação. Então, a disposição contida no parágrafo 4 é uma forma de proteger, né, nesse caso citado, a minha ação, por exemplo. Mas sempre aquele que se beneficiar do ato de constrição é quem será quem integrará o polo passivo dos embargos de terceiro. O legislador também, de uma forma bem específica, ele nos indica qual é o momento dos embargos. Os embargos também têm o seu momento certo para interposição. Então vamos lá. Primeiro, no processo de conhecimento, enquanto não transitado em julgada a sentença. Então veja, se for processo de conhecimento onde tenha ocorrido o ato de constrição, até o trânsito em julgado da sentença, os embargos podem ser interpostos. Segundo, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, que é onde realmente existe um maior número de embargos de terceiro interpostos, né? No prazo de até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, ou seja, dos atos da consumação ou da concretização dos atos de expropriação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Então vejam, prazo de 5 dias, mas tem que ficar atento, porque tem que ser essa assinatura ela ocorre de forma rápida, né? Então tem que ser sempre interposto antes da assinatura da carta de adjudicação, conforme norma lá expressa no artigo 675. A competência. Os embargos de terceiros serão sempre distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Artigo 676 do CPC. Leitura pura e simples. Constrição por carta, aquela que foi realizada por carta precatória. Se a apreensão judicial do bem tiver sido efetuada por carta precatória, os embargos de terceiro devem ser ajuizados no juízo deprecado, exceto se o ato de constrição, ou seja, a apreensão do bem, a penhora do bem, a remoção do bem, tiver sido indicado pelo juízo deprecante, ou se já tiver sido devolvida a carta precatória ao juízo deprecante. Parágrafo único do artigo 676 do CPC. Então está claro. A petição inicial, além dos requisitos do artigo 319 próprios para qualquer petição, isso já é do conhecimento de vocês, o embargante ele deverá fazer prova, tá? Já com ela, 320, que exige, olha, documentos indispensáveis, né? Prova sumária de sua posse ou de seu domínio. Então, a primeira regrinha básica é o carro-chefe a instruir a petição inicial. A prova da sua qualidade de terceiro, né? E apresentar documentos. Essa prova documental é fundamental. E, por derradeiro, oferecer rol de testemunhas. 677, caput do CPC. Então, veja, o embargante deve fundamentar seu pedido no reconhecimento da sua qualidade de terceiro
e, de consequência, no desfazimento ou inibição da constrição realizada ou a se realizar. Porque, como eu já falei, ele pode ser um ato, uma medida que visa inibir a ameaça. Não é? O valor atribuído à causa deve ser o valor do bem que se pretende liberar, da apreensão, né, que se pretende o desfazimento, e a base legal para essa atribuição vocês encontram lá no inciso 4º do artigo 292 do CPC.